E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem. Tô aqui pra gente trocar mais uma ideia, né, sobre o evangelho. Deus colocou algo no meu coração, né, e isso tem queimado dentro de mim. E eu acho engraçado porque Deus, ele fala comigo de formas muito inusitadas, né, não só necessariamente através da Bíblia, ou através de uma pregação, ou de uma coisa necessariamente gospel, né, mas ele fala muito comigo em contextos seculares. Comprando um pão, numa corrida de Uber, conversando com um amigo que não necessariamente é cristão, enfim. Deus fala comigo o tempo todo nessas coisas triviais, nessas coisas corriqueiras da vida. Inclusive, eu te estimulo a ter os ouvidos mais sensíveis, a ter o olhar mais sensível para contextos assim, para contextos que não são necessariamente eclesiásticos, né? Contextos de dentro da igreja, com a Bíblia da igreja, pessoas da igreja, né, que você abra mais os ouvidos, abra mais os olhos, sensibilize mais o teu coração, porque Deus está falando o tempo inteiro, tá? Ele está falando através da natureza, ele está falando através até de pessoas que você considera loucas no meio da rua, às vezes ele pode falar com você. Então, Deus, ele faz muito isso comigo, né? Acho que porque ele sabe que eu tô sempre muito atento. E dessa vez ele falou comigo através de uma série. E, cara, foi uma série muito profunda, uma série muito reflexiva que eu assisti na Netflix. Como eu disse, não é uma série cristã, é uma série secular. O nome dessa série é Treta. Eu aconselho essa série pra você que já é um cristão maduro, que já tem bastante consciência da sua fé, tá? Você já tá firme e já tá bem resolvido com a sua fé. Caso você ainda esteja no início, você esteja engatinhando, tá meio lá meio cá, ainda tá com muitos questionamentos, né, filosofias vãs na cabeça, eu não te aconselho a assistir, tá? Ela não é uma série que critica o cristianismo, mas ela tem alguns vieses meio complicados, assim. Se você não tiver com a sua fé fortalecida, isso pode te influenciar um pouco negativamente, sabe? Então eu não te aconselho a assistir se você ainda for esse tipo de cristão. Agora, se você é um cristão que já está amadurecido, você já tem certeza do que crê, se a sua fé já tem um certo alicerce, vai sem medo, porque uma série assim que vai te fazer refletir muito sobre questões sociais, muito sérias, né? Psicológicas, depressão, né? Ela é uma série cômica, ela tem um pouco de comédia também, mas de um modo geral ela traz questões assim bem profundas, bem introspectivas, né? Coisas bem reflexivas mesmo. Eu gostei bastante dessa série, embora não seja o tipo de série que eu geralmente perco tempo assistindo, mas essa mexeu bastante comigo, me trouxe bastante material, inclusive acho que para bastante vídeo, bastante palavra, bastante pregação. Deus falou muito comigo através dessa série. E algo que me chamou muita atenção nela é em um momento que um dos protagonistas ele vai a uma determinada festa e ele encontra um casal, né? E esse casal que se formou ali, eles contam para ele como que as coisas aconteceram e como foi assim meio que na coincidência, né? Aquilo que nós cristãos chamamos de cristocidência, né? E no secular a galera chama de coincidência, como se o acaso tivesse unido aquelas pessoas e movimentado as peças do tabuleiro para que aquelas pessoas se encontrassem e tudo mais, e etc. E esse casal tá contando isso pra esse cara e ele traz uma frase que eu achei muito interessante, que na verdade faz referência a um outro filme que é Jurassic Park. E ele cita essa frase dizendo assim, a vida sempre acha um jeito. Cara, e essa frase me marcou, assim, ela me marcou muito porque, assim, é uma série muito inteligente, né? Os roteiristas são muito inteligentes, os caras que escreveram, assim, estão de parabéns, não à toa, é uma série muito premiada. Mas isso acontece, se eu não me engano, no terceiro, no quarto episódio. E no último episódio, cara, a gente vai ter uma reviravolta, assim, um plot twist, uma parada bem louca que a gente jamais, talvez... Alguns até esperavam, né? Eu, por exemplo, já esperava que talvez aquilo fosse acontecer no final. Mas a forma com que a série vai se construindo vai te levando pra um caminho de, tipo assim, acho que não é bem por aí. Mas no final acaba acontecendo o que a gente... Alguns, né? Acho que a minoria espera que aconteça. E essa frase que esse personagem usa nesse trecho específico desse episódio é um easter egg, né? O que é um easter egg? É como se fosse uma pista, né? De algo que tá ali tentando te mostrar algo, mas você nem sempre vai perceber, né? Então ele tá ali. Ele deixa isso assim meio que no ar e no final aquilo meio que se conecta, né? Se você tem essa cabeça, esse olhar um pouco mais perceptivo, principalmente para filmes e séries, assim, eu particularmente sou um amante de filmes e séries, então isso mexeu muito comigo, assim. Essa frase em específico, né? A vida sempre encontra um meio, que é uma referência de um filme do Jurassic Park, né? Tem um filme do Jurassic Park em que, quando eles estão falando como é que vocês fizeram, né, pra, enfim, trazer os dinossauros de volta à vida, um dos cientistas vai usar essa frase, a vida sempre encontra um meio. É como se a vida sempre encontrasse um caminho, ela sempre encontrasse uma forma para cumprir o seu propósito, que é existir, né? E o contexto em que esse protagonista
usou essa frase, obviamente para ilustrar aquele casal ter se encontrado de uma forma tão coincidente, né? Como se, tipo assim, a vida vai ter os seus jeitos de unir as pessoas, como se eles fossem almas gêmeas, ou algo nesse sentido. Mas não é isso que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. O que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo é o que Deus falou comigo. Porque quando esse cara usou essa frase, quando eu vi o desfecho da história, a primeira coisa que Deus falou comigo eu também sempre encontro um caminho. Cara, Deus sempre encontra um caminho para cumprir os seus propósitos, para fazer com que as coisas venham a existir da forma que Ele queria que existisse. Quando a gente olha para Jó, capítulo 42, versículo 2, ele vai citar algo que muita gente conhece, né? Bem sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos pode. Acredito que você até complementou aí do outro lado. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, tudo aquilo que Deus designou para que aconteça, se está dentro do propósito eterno dele, de uma forma ou de outra vai acontecer. Não importa como, não importa por que caminhos, não importa o quanto a gente tente atrapalhar, Deus sempre vai encontrar um jeito de colocar a gente na rota certa, se essa rota for contribuir para o bem do propósito eterno, para o bem do propósito do reino de Deus. Aquilo que Deus determina acontece, né? É óbvio que, Glaucio, mas aí você está tirando o nosso direito de escolha da equação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aquilo que impacta a nossa vida como seres humanos, ou seja, que não tem propósito eterno, sim, eu acredito que a nossa escolha influencia e muito. A gente, inclusive, consegue atrapalhar e atrasar os planos de Deus para a nossa vida, mas a gente nunca consegue frustrar os planos dele se esse propósito for eterno, ou seja, se é um propósito que contribui para a eternidade. Eu vou te dar um exemplo disso aqui para ficar mais claro. Vamos olhar para Judas. Algumas pessoas acreditam, se for uma pessoa mais determinista, vai dizer que aquilo ali era o propósito de Judas, ou seja, Judas tinha que trair Jesus. Outras pessoas que têm uma visão mais do livre-arbítrio, uma coisa menos determinista, vai dizer, não, Judas tinha escolha, ele poderia não ter traído Jesus e outra pessoa iria se levantar para cumprir aquele propósito. Eu acredito nos dois. Eu acredito que Judas nasceu com esse propósito, tanto que Jesus já sabia que no meio deles tinha uma pessoa que iria traí-lo. Ele sabia quem era essa pessoa, porque ele fala para João, aquele que molhar o pão no meu prato, ou aquele a quem eu molhar o pão no prato e der de comer, esse é o que vai me trair. Então Jesus já sabia que era Judas. Isso indica para mim que ele já tinha essa percepção do futuro, que Judas faria o que faria. E Judas fez o que fez, né? Então eu acredito sim que Judas já estava pré-determinado para fazer aquilo ali. Eu acredito sim que Judas tinha como propósito trair Jesus para atender o propósito da eternidade. Era o propósito de Deus que Jesus fosse para a cruz. E para isso acontecer, alguém tinha que trair Jesus. E eu acredito de verdade que Judas foi determinado para aquilo ali. Agora, o que eu não acredito é o que Judas faz depois de trair Jesus. A palavra diz que ele vai entrar em remorso, né? Se eu não me engano, acho que é Mateus 3, versículo 7, ou Mateus 7, versículo 3. Eu posso estar confundindo um pouco as bolas aqui. Mas eu acho que são essas as referências que vão retratar a morte de Judas, né? Como que Judas morre. Vai dizer que ele se arrepende. Só que essa palavra arrependimento, né? Como o Evangelho de Mateus está escrito em grego, a gente tem duas palavras para esse arrependimento. A gente tem metamelomai e a gente tem a metanoeu. A metamelomai, o que seria? Seria um tipo de arrependimento que é um arrependimento que vem dos sentimentos, né? Ou seja, está muito mais ligado a um remorso. É aquilo que eu sinto que fiz algo errado, mas aquilo não vai gerar mudança em mim. Agora, a outra palavra, metanoeu, é da onde se origina a palavra metanoia, que é a mudança de curso, a mudança de rota. Ou seja, eu percebo que fiz algo errado e eu decido mudar aquele caminho. Eu não quero mais fazer isso aqui, eu não quero errar de novo. Então, esse tipo de arrependimento é o arrependimento genuíno, é o arrependimento que Deus espera de nós. Mas a palavra que está sendo usada nesse texto de Mateus para falar do arrependimento de Judas é metamelomai, ou seja, um arrependimento só dos sentimentos. Judas sentiu que tinha feito algo errado, mas não foi o suficiente para fazer ele se arrepender e mudar de rota. Então o que eu creio? Eu creio que Judas sim foi determinado para trair Jesus para cumprir esse propósito, mas eu também creio que ele poderia ter experimentado um arrependimento metanoeu, um arrependimento metanoia, um arrependimento com mudança de curso. E eu acredito que se ele volta atrás, se arrepende, pede perdão, Deus teria ressignificado a história de Judas. E mesmo ele sendo um traidor de Cristo, cumprindo um propósito específico eterno, lembre-se que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, independente do que Judas fosse fazer, aquilo teria que ter acontecido. Mas eu acho sim que ele poderia ter impactado a sua vida pessoal, que não tem a ver com um propósito eterno, de uma forma diferente.
Então é isso que eu creio quando eu estou defendendo essa ideia aqui de que a gente não tem escolha sobre as nossas ações. Claro que temos, mas eu entendo, esse é o meu entendimento, tá, irmãos? Essa é a forma com que eu infiro a Bíblia. O meu entendimento é que essas escolhas, elas estão mais intimamente ligadas ao impacto pessoal, ou seja, o impacto que aquilo vai ter na minha vida, no meu contexto social, do que de fato numa proposta eterna. Para uma proposta eterna, eu acho que não há escolha. Para uma proposta eterna, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Ele determinou tem que acontecer. Glaucio, então a gente não consegue atrapalhar os planos de Deus? Não, a gente não consegue atrapalhar, a gente consegue atrasar. Mas eu acho que até dentro desse atraso, Deus tem um caminho para fazer com que aquilo se cumpra no tempo determinado que Ele estabeleceu para que fosse cumprido. Ele está no controle de tudo. E quando eu olho para essa frase e Deus fala para mim assim, eu sempre tenho uma saída, eu sempre acho um jeito, eu vejo a Bíblia, eu vejo os heróis da fé, eu vejo as tantas histórias que a gente tem para se respaldar nisso aqui que eu tô falando, e a gente vê Deus o tempo inteiro achando um caminho para fazer com que os propósitos dele sejam cumpridos, para fazer com que aquilo que ele queria que fosse realizado na história humana fosse realizado. Então a gente vai ver, por exemplo, que quando Deus quer perpetuar um povo, quando ele quer abençoar todas as nações, ele faz isso através de Abraão, ou seja, ele acha um jeito através da vida de Abraão, né? Quando ele quer estabelecer as 12 tribos de Israel, ele acha um jeito através da vida de Jacó. Quando ele quer salvar todo um povo da fome, ele acha um jeito através da vida de José. Quando ele quer libertar esse povo do cativeiro do Egito, ele acha um jeito através da vida de Moisés. E a gente vai vendo essas histórias sendo costuradas o tempo inteiro na Bíblia. Deus sempre vai achar um jeito. Deus é como a água, irmão. Na verdade não é Deus que é como a água, né? A água é como Deus, né? Porque tudo foi criado por Ele, tudo se baseia nele, tudo se baseia no caráter dele. Então a água é como Deus, né? Ele sempre vai conseguir se infiltrar, não importa por onde seja, para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Então, cara, quando eu vi isso nessa série, quando eu vi o desfecho dessa série, eu não vou te contar aqui, porque se você for assistir, eu vou te dar um spoiler absurdo sobre como a série termina. Mas se você assistir, você vai entender do que eu tô falando. Cara, da mesma forma que ele fala, a vida acha um jeito, Deus falou pra mim, eu também sempre acho um jeito. Então, irmãos, o que eu quero te trazer nessa palavra é uma forma de encorajamento, sabe? Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de dúvida, um momento de incerteza. Talvez você não sabe para onde Deus está te levando, talvez as circunstâncias, o ambiente, aquilo que você vê ao seu redor, a forma com que você tem vivido, né? Tá mostrando para você que não tem mais jeito, que não tem como alguma coisa dar certo na tua vida, não tem saída, você tá no fundo do poço e você não consegue enxergar uma luz no fim desse túnel. Cara, Deus está te dizendo através desse vídeo, eu sempre acho um jeito, né? Eu sempre acho um jeito, não importa se você não consiga ver uma fresta que seja, Deus vai conseguir ver onde você não está vendo, sabe? Eu adoro esse exemplo da infiltração aqui, porque eu acho incrível, porque se você já teve problema com isso, irmão, você sabe do que eu tô falando, e eu repito isso aqui, eu massifico isso aqui, porque você realmente sabe do que eu tô falando. Eu já tive vazamentos na minha casa que eu olhava pro vazamento e eu falava assim, cara, não é possível, por onde que essa água tá passando? Eu não consigo ver, não tem uma entrada, não tem uma saída, não tem um furo, não tem uma fresta, não tem uma rachadura, não tem nada. Mas a água sempre encontrava um meio. Então, cara, Deus, ele é exatamente assim, ele sempre encontra um meio, ele sempre encontra um jeito. Sabe? Eu gravei um vídeo aqui dizendo que aquilo que tem que ser seu chega a você no tempo certo. Então eu quero te encorajar com mais essa mensagem. Eu quero alicerçar essa primeira mensagem, que eu vou deixar inclusive aqui nos cards para você assistir depois. Eu quero alicerçar essa mensagem com essa palavra que eu tô liberando sobre a tua vida aqui hoje nesse vídeo. Cara, Deus sempre acha um jeito. Aquilo que é seu vai chegar até você, não importa como. Não importa que você não esteja vendo, não importa as circunstâncias, não importa o medo, não importa a dúvida, não importa a ansiedade, não importa o conflito interno, não importa a psique, a psicológico que está fora do lugar, não importa. Deus vai achar um jeito. Deus sempre tem uma saída, Ele sempre tem um caminho aberto em meio às águas, Ele sempre tem um meio de abrir um riacho no meio do deserto, de abrir um caminho no ermo, Ele sempre tem, Ele sempre tem. Ele sempre tem um jeito de aplainar os caminhos diante de nós. A gente não consegue ver, mas Ele está vendo. Ele vê o jogo todo, Ele vê o plano inteiro, Ele vê o mapa todo, a gente só consegue ver aquilo que está aqui, ó, diante dos nossos olhos. Deus não, Ele tem a consciência eterna, Ele tem a consciência de tudo. Então, de novo, o que eu quero reforçar para você é que existe sim o peso das nossas escolhas, mas os planos de Deus que são eternos
para a nossa vida, eles vão se cumprir, eles vão se concluir. Os propósitos de Deus para nós, eles sempre se cumprem. Porque não tem como fugir desses propósitos. São propósitos que impactam na eternidade, são propósitos que impactam no reino. E os nossos planos, aqueles que nós estabelecemos pelo nosso próprio coração enganoso e pelas nossas próprias mãos fracas, eles sim podem ser frustrados porque eles não são os caminhos de Deus. Mas os de Deus não, irmãos. Os de Deus são fortes, são plenos, são íntegros, são inteiros, são fortificados, têm alicerce, têm fundamento. Os planos de Deus não afundam. Os planos de Deus podem vir tempestades, pode vir vento forte, pode vir furacão, pode vir enxurrada, pode vir o que for. Ele está alicerçado em cima de uma rocha. Essa rocha é Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia. Eu espero que ela te traga encorajamento, da mesma forma que essa série usa tão bem essa alegoria, essa referência de Jurassic Park, dizendo que a vida sempre encontra um jeito para fazer com que as coincidências ganhem sentido. Deus também sempre encontra um jeito. E eu te digo mais, Ele deixa pistas. Ele deixa pistas de como Ele está construindo a tua história. É só você estar mais atento. É só você deixar os seus ouvidos mais sensíveis, seu coração mais aberto e seu olhar com mais lágrimas, irmãos. Quando a gente fizer isso, quando a gente deixar o nosso coração no ponto certo para Deus, Ele vai compartilhar com a gente, porque Ele ama compartilhar com seus amigos os seus segredos. Então fique atento para o que Deus está falando, em todo tempo, em todo lugar, não importa se é num contexto eclesiástico, se é dentro das 4 paredes da igreja, ou se é fora dela, não importa se é numa mesa com amigos seculares, não importa se é num Uber, não importa se é numa série, se é num filme, não importa se é escutando uma canção, abra os seus ouvidos, Deus está falando, Ele está te dizendo, eu sempre tenho um jeito. Eu espero que você encontre esperança nessa mensagem, eu espero que ela alegre o seu coração, que ela fortifique os seus passos, que ela plane os seus caminhos até o trono da graça de Deus. Essa é a palavra que nós temos para hoje, eu espero que ela tenha te edificado, deixa nos comentários o que ela falou ao seu coração. Não esquece, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você acha que essa palavra vai fazer sentido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve pelo amor de Jesus, e assim você vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, não só para você, mas também para outras pessoas, e a gente vai praticar o ID, vai pregar o evangelho a outras pessoas através desse canal. Então, me ajuda aí. É isso, um beijão no coração, fico por aqui e não esquece, Jesus é o centro de tudo. Até a próxima, fui.